Salve para o Senhor, amém? Aleluia! Eu vou estar lendo uma carta que foi enviada pela Alessandra, para a irmã Edna, ela é uma presidiária, e ela está contando um pouquinho da história dela e da vida dos Aleluia, Jesus! Oi, irmã Edna. Espero que essa humilde carga ao chegar em suas mãos possa encontrá-la firme na presença do Senhor e com saúde. Eu, Alessandra Cristina Barbosa, tomei a liberdade de escrever para contar um pouquinho da minha vida a você e a todos os irmãos dessa igreja. Fui abandonada pela minha mãe aos 2 anos de idade. Eu e mais 3 irmãos. Eu venho dos meus antepassados muito problemáticos. 80% dos meus familiares são alcoólatras. Eu e meu pai puxou a eles, e nós, filhos, puxamos a meu pai. Somos todos alcoólatras. Eu saí da minha casa com 12 anos de idade, porque ele bebia e batia na minha mãe que me criou. Gritava conosco. Aí chegou um dia em que ele apontou a arma na cabeça dela. Deus, naquele momento, livrou a minha mãe e a minha avó, que se enfiou na frente dela. O que para mim foi a gota d'água. Resolvi mudar a minha vida, mas de forma errada. Me envolvi com mulheres e, como sempre fui independente, não permitia que elas trabalhassem. Sempre fui responsável e o sustento da casa era por minha conta. Em 2005, eu morava com uma mulher, mas ela tinha muitos ciúmes e fez com que eu perdesse o meu serviço. Aí, as coisas começaram a ficar difíceis. O aluguel venceu, comida acabou, a água e luz foram quase cortadas. Aí me veio um trato inimigo. Apareceu uma viagem em que eu ganharia R$400, o que seria o suficiente para que eu pagasse todas as minhas dívidas. Só que essa viagem seria para buscar 10 quilos de maconha e um carro. Como eu estava muito necessitada, eu fui. Chegando em Curitiba, Deus me deu um livramento de morte. Ao me encontrar com o fornecedor, ele levou para dormir em um hotel e apontou uma arma na minha cabeça. E eu, para não morrer, tive que ter relações sexuais com ele. Como eu já era pouco vivida e já havia tido vários livramentos como esse, não deixei aqui que aquilo me frustrasse. Voltei embora, sem o dinheiro, sem a droga, apenas com um recado para aquele que havia me mandado. Dias depois, para minha surpresa, eu soube que tinha trazido comigo um varão do Senhor, um homem que estava sendo gerado dentro do meu ventre. Cheguei a tomar remédios para abortar, mas algo me incomodava, pois sempre fui contra o aborto. Por mais que eu me envolvesse com mulheres, sempre tive um sonho de ter um filho. E Deus me deu, mas eu não queria daquela forma. Mas enfim, tive uma gravidez complicada, viagens, drogas, depressão e fome. Foram assim os longos dias de minha gravidez. Quando eu estava com 7 meses e 15 dias, rompeu minha bolsa. Fiquei 15 dias tomando soro e alguns medicamentos para fortalecer os pulmões dele e para me segurar até os 8 meses. Eu já tinha até dado um nome para ele, se chamaria Mateus Henrique. Mas por ele ter sofrido tanto para vir ao mundo, eu agradeci a Deus pela vitória que ele havia me concedido. E então o registrei como Vitor Henrique. Ele nasceu de 8 meses, ocorreu tudo bem graças ao meu bom Deus. Por mais que eu estivesse feliz, naquele momento eu só pensava em como seria o meu sustento do meu filho. Então voltei a fazer viagens e vender drogas. E como quem vive nessa vida tem que manter os pés no chão, porque um dia a casa cai. Foi isso que aconteceu. No dia 26 de janeiro de 2006, eu fui presa com 2 quilos de maconha. O meu mundo desabou naquele momento, pois o meu filho tinha apenas 8 meses de vida e, para piorar, a minha companheira que morava comigo foi presa junto comigo e mais uma amiga dela. Eu assumi tudo, disse que elas não faziam parte daquilo. Com 6 meses, elas ganharam a liberdade, mas eu fui sentenciada a 6 anos e 6 meses no fechado. Fiquei 1 ano e 2 meses aqui no presídio de Paiquera, vi o meu filhinho aprender a andar. Aqui, sofri muito a ausência dele, coisa que a minha mãe verdadeira nunca sentiu pelos filhos. Em março de 2007, eu fui transferida para o famoso Carandiru, que hoje, modificado, chama-se Penitência Feminina de Santana, São Paulo, restando apenas parte do prédio que ainda não foi demolida. Quando cheguei,
Já senti a presença e o cheiro daqueles espíritos que ficaram ali naquele lugar. Meu mundo desabou novamente. Me vi sozinha, mas Deus estava sempre comigo, me guardando debaixo de suas potentes mãos. E hoje eu me dei conta disso. Em março de 2008, fui novamente transferida para o semiaberto do Butantã. Tive 3 pequenas saídas. E em janeiro de 2009, senti o cheiro da tão sonhada liberdade. Corri atrás de tudo aquilo que havia perdido, mas novamente fui pelo caminho errado, voltei a beber. Deus recolheu a minha avó, que depois de Deus foi a pessoa que mais me amou nessa vida. Procurei minha mãe verdadeira, mas ela não me acolheu. Voltei para registro, fui morar com outra mulher. Comecei a fazer bicos de ajudante de pedreiro e pintura civil. Procurei fazer tudo que minha mente era o certo, mas o meu passado me condenava. A necessidade aumentou e então voltei a traficar. Quando consegui trabalhar em uma firma terceirizada, que pintava somente correios e bancos, eu parei de vender, só consumia. Mas aí já era tarde demais. Meu mundo caiu novamente. Presa mais uma vez, mas dessa vez sem drogas. Dizem os policiais que é uma escuta. Resumindo, estou aqui mais uma vez. E hoje, depois de parar de usar drogas, paro e penso: quanto mal eu causei às pessoas que estavam à minha volta, quantas famílias destruí. Sinto a dor daqueles que passam pelo que eu estou passando hoje. Meu irmão mais velho está na vida do crack. Minha irmã caçula usa cocaína diariamente. E toda vez que ela usa, ela fala que só queria um pouco de carinho da minha mãe verdadeira. Que em vez de dar carinho a ela, diz que essa menina nasceu esquisita. Sabe, irmã, eu não sei se isso é o seu mundo, mas o que aconteceu comigo, eu uso para buscar cada vez mais o Senhor, para que Ele possa transformar a minha vida, e que através da minha vida almas possam ser salvas, principalmente a alma dos meus familiares. Eu tenho um sonho em meu coração e uma imagem na minha cabeça, eu louvando ao Senhor e o meu filho tocando bateria. Para que um monte de pessoas e eu possa louvar e buscar o Senhor. Eu quero estar no palco, louvando a Ele por tudo que Ele fez em minha vida, não para a minha glória, mas para a glória dEle. Irmã, peço que a irmã leia essa carta, que toda a igreja faça uma campanha junto comigo, para a libertação, não para a minha libertação, mas para a libertação da minha alma. Desde já agradeço pela atenção. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim, amados irmãos: e como ouvirão se não há quem pregue? Alguém precisa ir. E essas vidas estão lá presas 2 vezes. Presas fisicamente e presas espiritualmente. Nosso intento é levar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus liberte interiormente e fisicamente o efeito permaneça e a obra seja completa para a glória de Deus. Irmãos, nós gostaríamos ainda de ouvir alguns relatos de outros irmãos que